Oi, atrasada, mas presente. Boa noite. Boa noite pra quem tá chegando. Hoje a gente tem live, e live muito especial. Vamos aguardar a nossa convidada chegar. E aí, vou dando alguns recadinhos. Então, nós tivemos a rifa, né? Eu já comentei isso no sábado. A rifa solidária, a gente arrecadou um montão de dinheiro. Nós vendemos 643, acho que foi isso, 643 números. Acho que foi isso. E nós dividimos essa quantia, que é superior a R$ 6.000, em 11 cotas. Então, o dinheiro já foi doado. Agora, a ganhadora, que foi a Andrea, está recebendo os livros. E oi, Maria! Oi, Larissa! Oi, Gomar, já te chamo. E Maria, seus livros do bingo estão quase indo. Larissa foi uma das pessoas que colaboraram, tanto com o bingo quanto com a rifa. E então, vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre mediação. E esse é um assunto, assim, muitas vezes muito ossudo. Por quê? Porque muitas vezes a gente acredita que existe uma fórmula mágica e que essa fórmula é restrita somente à disciplina de língua portuguesa, ou seja, só ao universo da escola. E a gente hoje vai conversar que a coisa não é bem assim. Então, nós temos um encontro muito especial com a Goimar. E o nosso tema de hoje é leitura e mediação, a arte do encontro. Então eu vou apresentá-la, né? Ela é doutoranda em letras pela Universidade de São Paulo, jornalista, roteirista, escritora e palestrante. Tem 11 livros publicados e em 2011 foi finalista do Prêmio Jabuti com a biografia Cortês, a Saga de um Sonhador, em coautoria com a Teresa Salles. É autora de obras de diversos gêneros, dentre eles Aquele Mês de Abril, que é um romance, de 2019, A Arte de Criar Leitores, e Reflexões e Dicas para a Mediação Eficaz, que é um dos livros que norteia a nossa conversa de hoje, pelo Senac. E para crianças, né, uma vez que aqui quase tudo que gira em torno da literatura infantil, ela escreveu Estrelas São Pipocas e Outras Descobertas, também pela Cortês. E em 2014... e também publicada em 2014 pelo grupo editorial de Octaedro, de Barcelona. E tem também Minha Boca Está Pelada, da Zite. E Quem Tem Medo de Papangu, da Cortês. Então a gente viu que tem um monte de livros que vão dos teóricos, romances adultos até literatura infantil. Ela ministra palestras e cursos abordando esse tema relacionado à literatura, à escrita, à mediação. E para quem quiser saber mais sobre esse maravilhoso currículo, é só entrar no site dela, que é goimardantas.com.br. Então, já vou chamá-la. E só lembrando que vocês podem fazer perguntas aí. A gente já imaginou uma certa pauta, mas façam todas as perguntas que vocês quiserem. E vamos lá. Goimar, seja bem-vinda. Pronto. Vamos torcer pra... Tá tudo certo. Oi! Oi, Ju, tudo bom? Bem, querida. E aí, boa noite para você, seja Boa bem-vinda. noite, estou muito feliz de conversar com você nesse seu espaço tão incrível, sou super admiradora. Vamos ver se eu consigo manter a pose, né? Porque eu tô nervosa. Então somos duas, né? Porque, gente, roupa para receber essa pessoa, o que eu faço? Eu botei uma camiseta da Mulher Maravilha, cadê? Tá aqui. Para ver se dá um up, assim, para ver se eu seguro a onda, né? A gente vai fazer uma espécie de happy hour aqui sobre mediação, né? Sexta-feira, 19 horas. Então, acho que vai ser gostoso a gente conversar sobre esse assunto que eu acho tão encantador e, ao mesmo tempo, tão inesgotável, sabe? Eu adoro. Bem desafiador, ainda mais para uma sexta-noite. Então,
Sextou. Super sextou. Boa noite para todo mundo que está chegando. Ah, que legal ver vocês por aqui. Muita gente do grupo de pesquisa, Paulinho, a Vani. Isso. Tem a minha aula do ensino fundamental tá aqui. É para ela que eu dediquei o Arte de Criar Leitores. Ela acompanha minhas lives, muito fofa. Ela e a Laura, que é a filha dela. Então, assim, pessoas muito especiais aqui fazendo parte dessa nossa conversa já hoje. Que legal. É a Thaís que está aqui, minha professora. Thaís, seja bem-vinda, Thaís. Seja bem-vinda a todo mundo que já pintou por aí. E eu começo com uma provocação, né? Você, oficineira, pesquisadora, professora, de certa forma, né? E em todas, professora e aluna, né? Porque a gente nunca para de aprender, nunca compartilhar o que a gente aprende. Eu queria entender todas essas suas facetas, né? Que brilham por aí, como a mediação está presente em sua vida, né? Assim, esse assunto, esse tema, como ele atravessa todas as suas personas. Nossa, Juliana, essa é uma pergunta tão interessante porque eu demorei muito para começar a refletir sobre esse meu papel de mediadora, né? Eu sou uma leitora tardia, considero uma leitora tardia no sentido da leitura literária, não escolar, né? Assim, quer dizer, não, mentira. O meu primeiro livro eu li com 11 anos de idade. Eu não tinha livros em casa, a gente não tinha condição, né? Nem acesso à informação. Né? Meus pais não tinham acesso à informação sobre esse mundo e tudo. Então eu comecei a ler por conta da escola. E aí é um primeiro gancho para a nossa conversa, né? Dessa questão da importância da escola, mas não apenas, né? Não ficar esperando apenas por ela, mas olha só como ela é importante, né? Ela que abriu as portas aí, a Thaís, que está aqui nos assistindo, contando histórias para a gente todos os dias. Então, eu sou fruto dessa situação, né? De uma pessoa que precisou muito da escola para essa formação, porque vim de uma família de tradição oral, né? A minha mãe era professora de Mobral, lembra do Movimento Brasileiro de Alfabetização? Lembra, quer dizer, não que você tenha, né, idade para, mas que você leu a respeito, com certeza, né? Então, mas ela era professora de alfabetização, não tendo concluído o ensino fundamental. Ela era uma das pessoas mais capacitadas daquela cidade micro que ela morava no Rio Grande do Norte, tão pequenininha. Então, quem tinha lá o 7º ano do ensino fundamental já podia dar aulas, veja você. Fazia um cursinho lá de como alfabetizar e ministrava cursos, né? E o meu pai tem até o 3º ano de um ensino do antigo primário, de uma escola de roça, que é aquela escola mista, que mistura alunos de 17 anos, de 10, de 5, de 6. A professora põe todo mundo numa sala, uns tamburetes, e ali é a escola, né? E aí a escola chegou no meu caminho, aí eu fui, assim, descobrindo um mundo, Juliana. Um mundo, assim. Primeiro com a Thaís contando histórias pra gente, e logo no ano seguinte com a primeira professora chamada Ana Maria, que nos pediu para ler O Caso da Borboleta Tíria, da série Vagalume. Aí, olha, nunca mais eu fui a mesma pessoa. Aquilo foi um portal. Aquele livro foi um portal. Eu não queria sair dali de dentro. Aquilo era um mundo, né? Aqueles insetos tentando descobrir aqueles crimes que aconteciam na floresta. Poxa vida, o que é aquilo? Então, assim, aí eu fui fazer jornalismo, eu fui fazer tradutor e intérprete no ensino médio, né? Trabalhar com muito idioma, com línguas, com muita literatura, com a diferença entre fonética e linguística, morfossintaxe estilística. Esse mundo das letras era onde eu me sentia em casa, sabe? Aí fui fazer jornalismo depois, por que eu não fui fazer letras? Porque o jornalismo, ele te joga para tantos campos diferentes para você contar histórias. E eu não sabia se dentro de uma classe eu poderia utilizar todas essas ferramentas que o jornalismo propicia. Então eu fui primeiro para lá. E aí depois fiz mestrado em comunicação e letras. E aí agora estou no doutorado. Mas tá. E aí eu fui me percebendo como mediadora, já quase depois dos 30 e poucos anos. Mas uma mediadora
como é que eu vou dizer, fora, né, da sala de aula, que fala muito de livros, que instiga os outros a conhecer os textos que eu estou tendo acesso naquele momento. Essa nossa fala aqui hoje, você começou falando, então, é um tema ossudo, porque será que a gente pode fazer isso sem ser professora, sem ser... Eu super acredito nisso, Juliana, porque eu bebi aí dessa fonte, sabe? Eu fui começar a fazer palestras, Juliana, tem 6, 7 anos. Então, assim, é um tipo de aula, né, que a gente dá. É aquilo que você falou. E aí eu me sinto um pouco professora já. As pessoas não sabem que eu não dou aula dentro de uma escola e elas me chamam nas palestras de professora, professora isso, professora aquilo, e eu atendo. Eu não desminto mais. No começo eu falava, não, então... Não, infelizmente eu não sou professora, né, no sentido rígido da palavra, mas agora eu não desminto mais, não. Eu acho que a gente está compartilhando o que a gente sabe, o pouco que a gente sabe, o conhecimento. A gente está sendo educadora, sim. Então, o meu trajeto é muito esse, assim, é de quem teve acesso tardio, mas que não perdeu tempo depois que teve esse acesso, sabe? Eu queria que todos meus amigos, meus amiguinhos, lessem o que eu estava lendo, e infernizava todo mundo e falava daquilo o tempo inteiro. E por isso, eu sei que não vem da mesma família, mas por isso que ao te apresentar, eu falei que você era professora, né? Porque não é da mesma família, mas eu acho que o professor, ele tem uma característica de professar. E esse Isso. professar é, é um voto de fé nas coisas, né? E quando a gente fala de leitura, de mediação, o que a gente está fazendo não é dizer, faça isso, observe aquilo, oh, volte aquilo, é isso, aquilo. Não é dizer o que é, mas bem Jorge Larossa, né? É oportunizar que a gente se atravesse pela leitura, que a gente tombe, que a gente sinta, né? E que a gente perceba. Então, ter esse voto de fé é, sim, uma professora. E o que eu acho muito interessante na nossa conversa de hoje aqui, porque eu listei um monte de perguntas que a gente pode fazer, é pensar o quanto a gente consegue pegar esse universo da tradição, quando se pensa em mediação, né? Uma tradição de escola, professor, essa figura formal, e toda uma outra perspectiva modernosa, mas não no sentido de moderno porque é diferentão, mas moderno porque amplia, né? Porque observa todos os espaços como possibilidades de experimentar, de democratizar e de vivenciar a leitura, né? E que essa é uma problemática social num país que, por mais que os nossos números às vezes melhorem, né, que a gente vê Uhum. nos retratos, e acesse classes que antes não tinham acesso ao livro, né? Mas nós ainda temos programas de governo e tantas coisas que sucateiam e que, né, nem vou aumentar na pauta para não sofrer. Mas é que eu quero começar perguntando o seguinte: bem, então falando mediação para lá, mediação para cá, leitura, livro, mas o que é esse negócio de mediação, né? Quero começar por aí. Mediação. Ixi, olha, para mim é um mundo, né? É aquilo que é um termo que eu utilizei agora há pouco, uma espécie de portal. Se a gente for recorrer a dicionário, e é sempre legal a gente acessá-los, a gente sabe, tá com eles próximos da gente, porque eles são muito amigos, muito parceiros para o nosso dia a dia, para quem trabalha com texto, a gente vai ver que o termo mediar é ali uma coisa estar entre uma coisa e outra, estar entre dois pontos, ou da história, ou de um espaço, é você estar intermediar alguma coisa, né? E aí, quando eu falo de intermediar alguma coisa, para o nosso lado, puxando a sardinha aqui, porque vamos pensar nessa situaçãozinha bem minimalista, é estar no meio de um possível leitor e de um texto. E aí o mediador pode se fazer presente, pode se fazer atuante e pode instigar, né? Ele precisa de um livro, porque senão ele pode ser um contador de histórias, né? O mediador, ele efetivamente, por A mais B, ele faz o trabalho dele, a performance da mediação se dá com a palavra escrita, se dá com o livro, né? É você estabelecer um convite para essa criança, de repente, que estou falando aqui bem criança mesmo, né? Estabelecer conexões e pontes às quais ela não tinha tido acesso, do sentido não só da fantasia, mas da palavra também. Porque quando a gente pensa que uma criança, no seu cotidiano, no seu dia a dia, ela não vai falar ou ouvir alguém falar assim.
Era uma vez, num reino muito, muito distante, uma princesa que nasceu branca como a neve e com os cabelos negros como o ébano. Olha só que portal incrível! Quantas referências, quantas palavras, né? A mágica do livro para criança muito pequena, ela é tão ainda mais poderosa do que até para a gente, porque é tudo muito novo, novo para a criança. Todo esse repertório nosso, né, de reino, de rainha, era uma vez, para ela ainda é novo, né? E a mediação é isso, é você estabelecer essas pontes. Eu costumo brincar que o mediador, eu sempre utilizo a metáfora do arco-íris, porque ele nos conduz a um pote de ouro, a um possível pote de ouro nessa lenda urbana. Eu digo isso no Arte de Criar Leitores, aqui o meu livro pela editora Senac São Paulo, né? Ah lá, printem, essa parte, essa aqui é a imagem mais bonita da live, né? E aí depois vocês me mandam, pelo amor de Deus. Mas tá, Lígia, aí... acabou de tirar, de printar. Ai, que maravilha. Então, assim, a gente quando faz essa ponte com a criança, né, ela está acessando esse portal, esse universo e tal, e mediar é isso, é você poder oferecer isso, é você ser o portador de uma mensagem. Então, é outra metáfora que eu utilizo, além do arco-íris, é a metáfora do arauto, que era aquele cavaleiro que nos tempos antigos, no medievo principalmente, pegava um instrumento que seria um bumbo ou uma corneta, ia para o centro da praça, chamar a comunidade para comunicar alguma coisa. Então, o mediador é aquele que tem essa possibilidade de nos levar uma mensagem, nos levar uma palavra, e nos oferecer notícias, nos oferecer informações, nos oferecer possibilidade de fantasia e de conhecimento. No caso do arauto, era muito mais um jornalista ali da época, né? As pessoas tinham pouco acesso à leitura e esse cara chegava assim, olha, então, nasceu o príncipe tal. Esse cara falava assim, acabou de acontecer um conflito, vai iniciar-se uma guerra, fulano vai casar com Beltrano e os reinos vão se unir. Sabe? Meu marido tá passando aqui atrás fazendo um monte de gracinha, tá muito difícil manter a concentração, viu, Juliana? Sai daí, menino. Meu, quer aparecer em tudo essa pessoa. E aí, é o Maurício. Então, mas assim, perdi totalmente o que eu tava falando. Mas aí, o papel do mediador é esse, então, né? Apresentar essa novidade, apresentar possibilidades de conexão com outros mundos. Né? Então, eu misturei, quando você perguntou assim, o que é essa tal de mediação? Eu já estou definindo mediação e mediador também, porque eu acho que caminha tudo junto, né? Mas olha, eu acho que é esse estar no meio, oferecendo novidade, oferecendo belezas e tesouros. Eu acho que é esse papel do mediador. E sempre, Juliana, no caso de um educador, puxando aqui para o lado escolar, que temos muitos aqui, né? É a pessoa que vai falar de livros sem fixar-se na avaliação, na tarefa. Você lembra quando a gente estava começando a conversar para essa live, que você falou, Guaimar, então eu adoro os textos do Martim Barbeiro, não sei o que e tal, fui atrás, não tinha mais, a editora esgotou, e aí me perdi, acabei, mas fui atrás de algumas coisas, li uma entrevista muito grande dele, né, oh meu Deus, na revista da FAPESP, eu acho. E aí, cara, ele estava explicando, ele estava comentando umas coisas que eu acho encantadoras, né, no sentido de que assim, hoje é tão difícil você chamar a atenção de uma pessoa por tudo que existe de possibilidades de a gente se distrair. Se você não falar com paixão, a sua mensagem vai se perder. É tudo que eu busco na minha vida, sabe, Juliana? É falar de leitura e de livros com paixão, que é muito o que você faz também aqui, né? É muito o que você faz no seu canal, é muito o que você faz na sua página, um monte de gente que está aqui, eu sei que tem página, Instagrams literários também. Então, Martim Jesus, acho que é assim que pronuncia, né, em espanhol, Martim Barbeiro, ele fala isso, né? Ele fala assim, olha, se você não utilizar essa paixão para jogar as coisas que você acredita, ninguém vai prestar atenção em você. E o mediador, ele tem muito esse papel, o educador tem esse papel. Então, assim, primeiro, antes de falar assim, então, gente, anotem aí, a prova vai ser dia 30 de agosto, e a gente vai falar sobre Dom Casmurro. Gente, pelo amor de Jesus, né? É isso que você vai enfatizar primeiro? Você tem um romance excepcional com uma possibilidade mágica de deixar pra gente, né, a oportunidade de decidir se essa mulher traiu ou não traiu, o Bento Santiago. Você fala, gente, vocês não acreditam, esse homem aqui, olha só o que ele fez nesse romance, que coisa inovadora, ele deixou para o leitor decidir.
Eu tive um professor no ensino médio que dizia, eu não me lembro, eu acho que são 9. Ela dizia que, eu nunca parei para contar efetivamente, cheguei no 7 e parei. Mas ela dizia que ele deixava lá 9 possibilidades de que ela traiu e 9 de que ela não traiu. É por isso que é um livro muito utilizado nos tribunais de júri das faculdades de direito, para as pessoas, né? Um é promotor, o outro está defendendo a captura, o outro está advogado do Bentinho e tal, mas é por isso. Então, assim, olha quanta coisa você pode enfatizar, a linguagem, o contexto histórico maravilhoso. O que eu conheço de gente que parece que já visitou o Rio de Janeiro, a Rua do Ouvidor, o centro, porque é um grande leitor de Machado, mas nunca pôs os pés lá, sabe? Ah, eu chorei muito quando eu cheguei ali, viu, Juliana? E não foi por causa de aula de geografia que me explicou sobre o Rio de Janeiro, que me explicou sobre o Cosme Velho. É por causa de um livro, sabe? Por causa dos livros daquele homem. Então, assim, é muito apaixonante, você tem um mundo ali. E aí o educador e o mediador, eles têm que chamar atenção para isso, como o Barbeiro diz, é falar com paixão das coisas e não focar em cima do que... Aprova você depois, lá pelas tantas, quando todo mundo já está bem interessado no livro... Aí você depois diz. E se alguém perguntar também, né? Eu sou apaixonadíssima no Martim Barbeiro. Existem alguns homens da minha vida. Fora marido, né, pai, assim, falando outros homens. Então, um dos homens é o Martim Barbeiro, o outro é o Paulo Freire, Assim. o outro, o Morin, né, Edgar Morin. Edgar Morin. E Jorge Larossa, né? Eu acho que é eles tudo trazem... crush nosso, né? Tudo crush nosso. Ah, vou te falar, viu? Os homens maravilhosos, eles trazem cada um dentro da sua pauta, do seu viés, seja da filosofia, seja da educação e da onde, né? Não só uma paixão, mas um encontro com o humano, né? Na promoção do humano. E eu acho... esqueci do outro gato. Que Esqueci gato? do Antônio. Menina, não pode! Não pode! Formação humana, esquecer do pai da literatura, né? Pensando nesses processos de humanização. Mas, pois bem. E o que eu gosto muito deles é que eles trazem para gente um instrumental para pensar isso que você está falando, né? Da mediação, do mediador. Porque muitas vezes o que eu percebo nas formações de professores é que ainda acredita-se que a educação ela é conteudística, né? Então eu tenho um livro para ler alguma coisa, para perceber isso, para identificar aquilo, para ver aquilo outro, né? Seja do movimento literário, pensando nos leitores mais jovens, seja pensando numa questão linguística, sei lá o que for, sempre é para aprender alguma coisa. Então, essas formações muitas vezes chegam querendo estratégias, né? Para que eles possam ser essa ponte. Mas a ponte ali não é essa, como você disse, que eu achei lindo trazer para a minha vida, do pote de ouro, né? De quando chegar mais perto da meta, a gente duplica a meta, né? Isso! Dobra a meta! Sempre esse movimento, né? Mas, e sim, algo sim. Eu sou a ponte porque eu, professor, sou o sujeito que oportuniza que isso chegue aqui. Então, eu sou a ponte no sentido de só travessia, né? Tá. E não nesse encanto que você trouxe pra gente, né? Dessa travessia, que é mais um elo, que é o sujeito que enlaça, né? Que enlaça pelo anúncio, como alguém disse, né? Pela publicidade que faz um livro. Ele enlaça, ele é esse elo, né? Que você não sabe onde começa, onde termina, onde começa o livro ou a expressão a ser lida, né? Porque hoje tantas coisas são literatura sem ser livros, né? Sim, então, nossa! Essa expressão... Já a gente chega. Já a gente chega, né? Ler, ter esse sujeito ali em formação que está, né, entrando nesse universo dessa leitura, seja um leitor proficiente ou não, mas que está conhecendo essa proposta. E o mediador, esse elo que possibilita atravessar junto. Eu acho que o mediador é esse, né? Isso. Você traz, atravessa junto, né? Tomba junto. E aí, pensando nisso tudo, eu vou usar a palavra dicas, né? Mas é mais do que isso. Diga o que você quiser, minha deusa. Mas é assim, o que você diria para alguém que, por exemplo, agora há pouco passou por aqui a Juliana, mãe do Tutu, do perfil... eu sempre esqueço o nome do perfil deles, deixa eu ver aqui como que é. O Tutu gostou, né? Tutu gostou, eu sigo. Então, o Arthur, ele
é uma criança muito especial que faz leituras estrepolias e mata a mãe de amores, né? Então, assim, o que é essa mãe que acompanha o seu filho e apresenta os seus livros, ou professor, ou um amante de livros que quer contar para todo mundo no seu canal, que dicas você daria para quem quer promover essa mediação? Dizendo, eu tenho um livro, você é o leitor e eu quero fazer esse movimento de enlace. Chega junto aqui. Olha só, Não é... Nossa, é uma coisa assim que eu fico pensando que essas lives poderiam ir até às 5 horas da manhã, né? Desde que a gente tivesse aí uns salgadinhos pra gente ficar e coisinhas para bebericar, né? Aí amei sua caneca do menino maluquinho, Jesus Maria José, a pessoa que olhou. Mas é demais, demais. E muito legal. Juliana, tem muita coisa que a gente pode falar, né? É um universo e é tanta coisa que eu escrevi um livro para isso, porque, sabe, o horáriozinho da palestra lá era insuficiente para eu dizer tudo que eu queria. Então, o Arte de Criar Leitores, ele tem um capítulo só com dicas para educadores, ele tem capítulo sobre contador de história, tem capítulo sobre os booktubers que estão aí fazendo essa mediação fora do ambiente acadêmico, fora do ambiente tradicional, né, da escolar e tudo. Ele traz contos de fadas, ele traz um diálogo com o cinema, ele traz um histórico do que foi a Lige nas últimas décadas no Brasil e no mundo. Então, assim, por meio disso tudo, e do meu trajeto como escritora, primeiro como jornalista, que é uma pessoa que é pago ali, né? Olha que maravilha, para contar histórias, né? Mal pago, a verdade. Mas a gente conta histórias para viver, né? E aí é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, né? Eu tô sempre com os primos, né? Tudo na mesma família, jornalismo, letras, roteiro de cinema, enfim. E aí, Juliana, a gente tem algumas dicas que eu acho de ouro, que é essa de você falar com paixão sobre esse objeto, sobre sua materialidade, sobre o texto que ele traz, a trama, o contexto histórico, a linguagem, o estilo, muitas coisas para serem observadas, sabe, num livro, muita coisa. Falar disso com paixão. Depois a gente tem você ser curioso a ponto de ter uma formação contínua como mediador. E eu não estou falando do educador de novo, não. Eu estou falando do pai que está aqui com a gente, da mãe, da prima, da madrinha, que presenteia com livros, sabe, que pode presentear com livros. Hoje em dia, Juliana, para quem não trabalha com isso, se a pessoa ficar acessando o seu Instagram e dedicar a ele 20 minutos, 15 minutos por dia, ela vai obter uma formação. Se ela for ao Instagram literário, do Mergulho Literário, vai ter uma formação. Do Tutu Gostou, vai ter uma formação. Sabe, das minhas amigas que estão aqui, são bibliotecárias, que falam de livro o tempo todo, né? Eu consegui uma afinidade muito grande com esse público depois que eu publiquei o Arte de Criar Leitores, sabe? Ganhei muitos amigos nessa profissão. Essa formação contínua pode estar lá nos booktubers, você pode conseguir com podcasts de editora. Olha quanta coisa! Há 20 anos, quando eu fui mãe, 25 anos, eu não tinha. Né? Eu saí da faculdade de jornalismo e por ser uma jornalista, por ler um monte de coisas, um pouco sobre cada coisa, muito generalista também essa formação, eu sabia que existia uma mulher que chamava Ruth Rocha, né? Porque eu pulei, eu não tive acesso a livros na infância. Eu comecei no Sério Vagalume e depois pulei para Machado de Assis. Aí fui só para a literatura considerada dita adulta, Juliana. Então, assim, se eu quisesse essa formação, o que eu teria que fazer, Juliana? Teria que ir para o meio acadêmico novamente, uma outra formação após o jornalismo, porque eu não tinha Instagrams literários, porque eu não tinha redes sociais que falavam de livros, porque as editoras não tinham podcast, isso não existia ainda, né? Eu estava lendo esses dias, faz um tempo já, o seu artigo com a Patrícia na Literartes, sobre todas as mediações possíveis, né, no mundo digital e tudo mais. Eu falei, meu Jesus, eu acabei de chegar no século 22, tem uns aplicativos lá, menina, que eu nunca ouvi falar, que vocês citavam umas coisas, tudo mirabolante. Eu falei, olha quanta coisa, e a gente clica e lê. Se você for curioso, você consegue essa formação. Então, segundo, uma formação contínua, né? Falar com paixão, uma formação contínua, transformar a tecnologia no seu aliado.
A Bel Santos Maia era uma grande mediadora de leitura, que é aqui de São Paulo, da região de Parelheiros, que trabalha, que atua no Literasampa, que é uma rede de bibliotecas, né, comunitárias e tal. É uma pessoa que eu admiro muito. E esses dias ela estava numa live com o Bruninho, que é um menino que está ao lado dela o tempo todo. Já tive a oportunidade de estar em mesa com os dois e foi incrível. Mas tá, a Bel Santos Maia, ela fala o seguinte, uma coisa que você falou, é muito imposto, né, a mediação. A escola diz assim, leia isso, leia aquilo, vai ter avaliação e tal. Ninguém nunca pergunta para o outro, para o aluno, para o leitor, o que eles estão lendo, o que eles gostariam de ler, né? No caso da Bel Santos Maia, lá em Parelheiros, na biblioteca, na comunitária, na sala de leitura que ela criou, dentro de um cemitério onde era a casa do coveiro, certo? Então veja aí os espaços que existem de mediação de leitura, como são amplos e interessantíssimos. Ali ela criou uma biblioteca e ali os meninos estão interessados em quê? Em Parelheiros. Eles estão interessados em saber sobre misoginia, em saber sobre sexualidade, em saber sobre racismo. Então a Bel teve que ir atrás de livros com essas propostas de biografias escritas por mulheres, mulheres negras, porque há muitos negros na comunidade. Então olha só quantas pontas envolve a mediação. Onde você está? Quem é o seu filho? Do que ele gosta? Quem é o seu aluno? Do que eles gostam? Do que eles falam? Que tipo de histórias? Né? Ah, não, meus alunos não leem nada. Ok, mas eles assistem o quê? E por quê? Porque eles gostam da Anne, porque eles gostam de Vingadores, porque eles gostam do Divergente, Convergente, Subvergente, tudo aqueles negócios. Por quê? Que eles assistiram 13 Reasons Why, 13 Porquês e ficaram malucos naquela época daquela série, né? O que isso pode trazer pra gente? Tudo a gente vai buscar, né? No Google, séries, minisséries que vêm de literatura, 95% vem de livros, Juliana. Então, assim, vamos procurar saber com o menino que ele gosta, né? Então, paixão, formação contínua, perguntar pro outro, querer saber do outro, mergulhar nesse universo dessa outra pessoa e no seu também. Que tipo de troca você vai poder fazer com ele. Então, olha quanta coisa, é muita coisa, viu, Juliana? Dentro da escola, de novo, nessa questão de não só dizer o que você vai ler, fazer assim, dia da dica, uma vez por mês, uma vez a cada 20, 15 dias, ou então agora que está online, olha então, Zezinho, ó Joãozinho, ó Mariazinha, na semana que vem, que tal vocês darem dicas do que vocês leram no último ano? Ah, eu só li 2 quadrinhos, ou eu só li uma história em quadrinho, fala sobre ela. Puxa, eu não li nada, mas eu tô adorando um videogame aí, medieval. Então vamos descobrir de onde veio isso, né? Vai pesquisar quem foi que criou essa história, né? Porque a gente vai pegar Harry Potter, vem tudo de culturas, de mitologia céltica, vem Shakespeare ali naquele caldeirão da J.K. Rowling, não é verdade? Uhum. Né? A gente assistiu uma novela na Rede Globo, 6 horas da tarde, faz 10 anos que passou, sei lá, 15, chocolate com pimenta, você vai ver, vem de Shakespeare aquilo. Aí você liga onde? Não, aqui em casa meus pais são evangélicos, a gente só assiste a Record porque as novelas bíblicas. Os caras tiraram as narrativas todas bíblicas e estão fazendo uma atrás da outra, assim, é tudo literatura. É tudo literatura, então assim, que eles não leem, mas que histórias eles gostam? E daí você puxa e apresenta os livros, apresenta as narrativas, sabe? Muitos caminhos, Juliana. É infinito o negócio. Resumir, se é que dá para resumir uma coisa tão complexa, e eu até tô com um dos meus amores aqui, e eu vou ler uma coisa e já volto para a conversa. O meu amor maravilhoso em Introdução ao Pensamento Complexo, Edgar Morin. Tá, porque eu não enxergo, tá ao contrário aqui, né? Aí, é espelhado. Tá. Introdução ao Pensamento Complexo do divo gostosão Edgar Morin. Divo maravilhoso. Isso para entrar no que eu vou comentar. O que é a complexidade? A um primeiro olhar, a complexidade é um tecido que vem de complexos, o que é tecido junto, de constituintes heterogêneos inseparavelmente associados. Ela, no caso da complexidade, coloca o paradoxo do uno e do múltiplo. Num segundo momento, a complexidade é efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos que constituem nosso mundo fenomênico. Mas, então, a complexidade se apresenta com os traços inquietantes do emaranhado, do inextricável, da desordem,
da ambiguidade, da incerteza. Por isso, o conhecimento necessita ordenar os fenômenos rechaçando a desordem, afastar o incerto, isto é, selecionar os elementos da ordem e da certeza, precisar, clarificar, distinguir e hierarquizar. Mas tais operações necessárias à inteligibilidade correm o risco de provocar a cegueira, se elas eliminam os outros aspectos do complexo. E, efetivamente, como eu indiquei, elas nos deixam cego. Então, eu li esse trechinho porque o professor tem diante dele todos os fios possíveis da complexidade, né? Então, esse tecelão das histórias, das leituras, dos textos vida e dos textos lidos desses meninos, esse é sujeito, então, que eu acho que ele se organiza em 3 características. A paixão, que você disse, né? A curiosidade, que você colocou, a curiosidade pelo outro, a curiosidade pela conversa, né? Tipo assim, me conta aí o que você está lendo, me conta aí, me diz de você. E eu acho que o terceiro, que você bem pontuou, é a falta de qualquer tipo de preconceito, né? É um sujeito aberto às possibilidades. E aí, diante disso, eu vou fazer 2 questões em uma só. A primeira delas é o seguinte: saiu uma matéria na Publish News, há uns 2 meses atrás, que dizia que os booktalkers, né, os primos dos booktubers, que são os pessoal do TikTok, influenciadores do TikTok, eles tinham impactado profundamente a venda de livros naquela pesquisa dos últimos tempos lá. E que isso se dava em razão do perfil literário que eles tinham, né, nessa rede social. E a gente percebe isso tanto aqui, né, no Instagram, no YouTube, como você fala no seu livro e tal. Então, se por um determinado período da nossa história um livro só era considerado uma história, a apresentação para o universo da literatura, que é o chameguinho aqui, mas esse universo da leitura só era apresentado por um crítico literário, por um intelectual, por alguém que legitimava um cânone, por alguém que dizia isto é bom, né? Olha, eu sei que isto é bom, então leiam. Agora nós temos sujeitos comuns que utilizam suas redes sociais para dizerem o que eles quiserem. Quer dizer, ele não pensa num nicho, ele fala o nicho que vem, ao contrário. Isso. Né? O nicho que vem, os interessados que vêm em busca desse conteúdo. E aí, diante disso, houve um aumento significante das vendas. Uma outra coisa que você disse é que a gente pode buscar, não é um pretexto, né? Mas assim, esse universo leitor, em vez de sair do livro para o mundo para o livro, né? Então, os jogos, a televisão, o cinema. Bem, então eu junto essas 2 coisas. Nós temos dois campos aqui de mediações tecnológicas. Nós temos as redes sociais ali, funcionando como esse disparador, né? E fora todos os e-mails que a gente recebe de dica de livro, essas coisas. Sim. E também nós temos as outras expressões artísticas, né? E as outras, não só artísticas também, mas que aí a gente está falando dos jogos, mas todas essas expressões humanas, as outras linguagens. E aí, a pergunta é, diante dessa vastidão de possibilidades de mediação para além do sujeito homem, como é que o cinema, como é que o jogo, a televisão, né, a novela, por exemplo, o rádio, a internet, também podem funcionar como mediadores na atual sociedade em que vivemos? Olha só, né? Eu comento com todo mundo que não sei se eu sou poliana demais, não sei não, mas eu sou tão otimista, Juliana. Eu acho que a gente estava comentando no nosso bate-papo prévio, né, nas conversas que a gente trocou, que eu acho que a mediação, a leitura, ela é tão mãe coruja, ela abre as zonas e põe todo mundo lá, ela agrega, sabe? Ela não aparta, ela não implica uma dissociação jamais, ela não implica separação. É como se a gente for buscar historicamente, naquela velha coisa, porque agora surgiu esse negócio chamado televisão, vai acabar o cinema.
não acabou coisa nenhuma, as coisas se completam, né? A Lúcia Santaella, lá da PUC, né, na área de semiótica, ela traz tanta coisa interessante para a gente quando explica sobre a hibridização, mesma coisa do Barbeiro, né? Ele usa o termo tecnicidade, né? E aí eu acho bem legal a gente falar disso, porque ele lembra um filósofo basco, chama Javier Echeverría, nesse texto que eu li dele da revista da FAPESP, e ele fala que esse Echeverría, ele fala que a gente teve, então, um primeiro momento, né, que ele chama de primeiro entorno, que é todo mundo lá na natureza, né, nós todos sedentários ainda, vivendo do que o campo nos dava. Aí um segundo momento que as cidades, a urbe ganhou força, e mais do que isso, o homem deixou de ser um centro para ser, vamos dizer assim, submetido às instituições religiosas, políticas e tal. E um terceiro momento, que é esse que nós estamos vivendo, o terceiro entorno, que é a tecnocomunicação. Todo mundo se vê por uma tela, é visto por uma tela, e a gente está aprendendo ainda. Tem muito a ver com o que a Lúcia Santaella pontua nos seus textos, nas suas entrevistas, né? Mas isso é muito forte, é muito potente. Ao mesmo tempo que eu estou aqui navegando sobre uma coisa, eu sou apontada para outra, direcionada para outra. Esse mix, muitas vezes a gente fala, puta, bagunçou tudo agora, não estou entendendo nem onde eu estou. Mas se a gente for com cuidado, ele é muito mais positivo do que negativo, ele nos mostra muita coisa, né? Então, o estabelecimento dessas pontes podem ser dadas como? Vamos trazer de novo a Bel Santos Maier aqui pra gente, quando ela fala de um projeto que eles têm lá em Parelheiros, na comunidade do Caminhos da Leitura, dos meninos lá, que chama Sim Debate. Ao invés de fazer aquele processo que todo mundo está acostumado não, que tem escola que nem faz isso, né? Que você lê o livro, depois você vê o filme. Tem escola que nem liga, né? Não faz esse diálogo, né? Essa dialogia aí, esse caminho dialético da leitura com o cinema e outras mídias. Então, a Bel e o Bruninho falaram desse Cine Debate. Primeiro, os meninos veem os livros, o filme, depois eles debatem o filme ou a série, e aí só então eles são apresentados para os livros. Por que tem que ser sempre o livro, então? Por que não pode vir da outra ponta? Tá? Aí você fala assim, mas como é que eu trabalho com texto, com imagem? A gente tem o Instagram, os meninos todos estão no Instagram ou no TikTok, então você proponha, por exemplo, eles têm outro projeto que chama Foto Poesia, se não me engano. Os meninos tiram foto, ou com celular, ou quem tiver câmera e tal, posta no Instagram, ou imprime, põe lá na biblioteca, e depois faz um microconto sobre aquela imagem. Tá? A gente tem uma amiga nossa, que é a Deise Barbosa, que eu admiro muito, gosto muito de trabalhar com ela, inclusive já tive essa oportunidade de a gente escrever um texto juntas, e que nos contou, nos fez um relato uma vez, numa das nossos encontros virtuais, né, por conta da pandemia, no nosso grupo de estudos lá da USP, e ela participou de um congresso, acho que foi na Espanha, agora há alguns meses, e aí ela fez um relato lá que eu fiquei bege. Ela tinha uma proposta de leitura, veio a pandemia, a escola já tinha recebido os livros oh meu Deus, do Ricardo Azevedo, o livro do Ricardo Azevedo, Nas Brumas do Matarel, e aí, nas Brumas do Matarel, aí veio a pandemia, todo mundo ficou em casa, a escola não conseguiu distribuir isso para os alunos. Sabe o que a Deise fez? Ela leu capítulo por capítulo e mandou em áudios de WhatsApp para os alunos. Tá, meu bem? Então, assim, aí eu tenho uma outra amiga nossa, que é a Regina Ruiz, que trabalhou com PowerPoint, com apresentação online para os seus alunos durante a pandemia, por exemplo. Trabalhou o texto de João e Maria, ilustrados pela maravilhosa Beatriz Martim Vidal. João e Maria, ela estabeleceu conexões e pontes entre a história desse conto de fadas tão impressionante, tão simbólico, tão cheio de coisas, metáforas, e como todo conto de fadas, com a pandemia. Com a diferença de um assunto para o outro, quais as pontes que os ligam, né? No João e Maria, os meninos querem voltar para casa. Na pandemia, a gente quer sair de casa, quer voltar para a rua. O medo da perda de um pai, de um avô, né? Tá tudo ali, eles estão sozinhos atravessando aquela floresta. Que floresta é essa que a gente está atravessando no meio da pandemia? Olha como é possível estabelecer tantas pontes trabalhando no online, no digital, né? Aí a gente tem, por exemplo, eu tenho uma amiga que chama Aline Reis, ela trabalha numa empresa que ela criou, que chama Nós Educação, do Rio de Janeiro, e esses dias ela toda empolgada, fazendo uma troca comigo, a gente mandando uns áudios de WhatsApp, e ela me mostrou
um videozinho em que ela olha o que eu estou fazendo para os meus alunos. Veja você, ela fez um livro digital sobre Camões e seus poemas e um pouco da biografia. E aí ela fez narrações dos poemas do Camões. O aluno que quer ler o texto, o que não está muito afim, clica e escuta ela narrando. Então não dá para abrir mão das coisas. A gente tem que lembrar, quando o Barbeiro fala assim, cita o Echeverria e fala de um primeiro entorno do homem do campo, do mundo rural e tal, a gente não pode mais imaginar que a gente está nos anos 30, 40, não existia cinema nas cidades, o rádio era ali, uma família ou outra tinha, televisão, nem pensar, só o prefeito da cidade olha lá, nos anos 50. Aí as pessoas tinham muita disponibilidade para leitura. A gente traz isso para o século XXI, no ano 2020. Olha quantas coisas ligadas ao entretenimento existe para chamar a atenção desses alunos, desses filhos da gente. Tem como comparar aquela vida lá do campo, do Brasil, né, das cidades pequenas, sem possibilidade de conexão com outras mídias? Então era muito mais instigante, era muito fácil, era mais tranquilo. O que eu vou fazer agora? Eu preciso sair desse mundo aqui, aquilo do Antônio Cândido, né, do direito à literatura. Eu preciso da fabulação, eu preciso da inventividade, eu preciso da metáfora. Para onde eu vou? Né? Então, aí eles pegavam um livro. E agora? Eles pegam a série, eles pegam o game, tem muita coisa para pegar. E então a gente tem que juntar tudo. Uhum. A gente tem que dar um jeito de levar e mostrar para eles, ó, isso aqui veio da literatura, tá vendo esse quadrinho aqui? Isso veio da mitologia grega. Quer ver alguma coisa sobre isso? Posso te mostrar. Você não acha que o Superman tem tudo a ver com Zeus? Olha que poder aquele homem tem. Né? Aí você brinca assim, descubram qual é o único Superman que não tem um poder e por que ele é importante também, Superman. Por que esse herói é importante, que é o Batman, né? Ele precisou do conhecimento, ele foi estudar, ele foi fazer cursos, ele fez filosofia, ele fez química, ele estudou investigação para poder ser aquilo tudo que ele é, criar os seus próprios artefatos que lhe dessem um poder que ele, como um mortal, Hellis, não tinha. Então a gente tem tanta coisa para trazer, para trocar, sabe? Um livro legal que super dialoga com isso que você está falando é o Zap do Olimpo. E o livro... Mentira que tem esse livro que eu não conheço. Pelo amor de Jesus, não, eu preciso. Então, ele vem como se fosse um... Que não tá fácil aqui agora, mas assim, não. O formato é assim, lembra como se fosse uma tela grande de um celular. E aí você vendo, né? As folhas passam subindo, né, quase um flipbook. Nossa. E aí tem essa conversa o zap, né, ali dos deuses. O que é muito legal é que o conteúdo ele é transmediático. Então, se você compra a extensão, né? Então, você tem um livro independente, você pode comprar a extensão, que aí você tem a vídeo, até playlist no Spotify que relaciona, a jogos, a filmes. Então, toda essa coisa do encaixe dessa narrativa, de como essa leitura, eles até usam na publicidade do livro, uma leitura elástica, né? Numa leitura que ela estica e ela vai. E aí, isso que eu estava falando me lembra duas coisas, né? Uma foi um texto que você comentou, né? Que eu escrevi com a Patrícia sobre como nos inspirar na Dona Benta para ser uma mediadora do século XXI utilizando recursos digitais. Porque nós temos os livros do Lobato, que eles estão ali num contexto de produção muito distante do nosso contexto de recepção. E muitas coisas, elas criam ruídos e foram também uns buracos, umas lacunas, né, de entendimento, essas coisas. E aí a gente trazia esses aplicativos como esse disparador dessas experimentações. Mas eu queria contar um desafio que eu e a Priscila, que faz parte do nosso grupo de pesquisa, tivemos. Nós dávamos aula no primeiro ano do ensino médio de uma escola. E o projeto de ano, a gente tinha projetos de série, né? O projeto de ano era a gente estudar a identidade do Brasil, né? Que Brasil é esse, né? Que imaginário se constrói do Brasil além de samba, suor e swing, carnaval e futebol, legal. Né? Que é isso? E aí a dica é que os meninos lessem Os Sertões. Quando a gente, primeiro ano do ensino médio, alunos muito antenados, muito engajados, falei, Pri do céu, miga sua louca, o que a gente vai fazer? Porque não é nada fácil,
né? Não. E aí nós fizemos a seguinte... não, era a leitura do ano, pronto. Estava escolhido entre todos nós, né? Aí nós fizemos assim, a gente pegou primeiro... dividimos o livro no ano, né? Então nós começamos, em vez de Sertões, com Triste Fim de Policarpo Quaresma. Tá. Para falar desse intelectual, da figura desse, né, desse intelectual, que olha para um Brasil e fala assim, oi, que coisa é essa? E para depois olhar para a figura do Euclides da Cunha nesse processo. Então, cada livro, né, a terra, o homem e a luta era dividido. A luta. Contado da terra. O que nós fizemos? Bem, o texto, para quem já leu Sertões, principalmente nessa passagem, no primeiro momento, primeira parte da terra, é muito difícil. Difícil não só porque faz tempo que foi escrito, mas porque geografia pura. É geografia pura. Aquilo. É uma coisa assim que não vai. E aí, nós utilizamos, então, como possibilidades, pensar cinema, música e outros livros que criassem tudo isso. Então, nós trouxemos, por exemplo, as fotografias do Sebastião Salgado. Tá. Para observar que lugar é esse. Não estou dizendo um lugar geográfico, não é o mesmo. Nós estamos falando desse lugar aqui, não. A gente está falando do Brasil, né? O Brasil profundo, né? Também. Que impressão é essa que o leitor precisa ter? Aí nós passamos para as pinturas do Portinari. Do Portinari. E aí olhamos, que coisa é essa? Que estética é essa? Né? O que a gente sente quando vê isso? E aí a gente lê um livro que chama Seca, do André Neves, que é um livro de imagem para que tem todo esse passeio, né, por esse universo. Pegamos algumas músicas, Patrícia com alguns outros artistas. Toda a chamada de nutrição, né, todo esse universo possibilitou esses meninos a reconhecer. Ao final, estou falando do segundo bimestre, ao final do ano, a gente fazer um passeio pela Rota dos Bandeirantes. E eles olharem para aquela bandeirantes e falar assim, é isso. O Brasil do século XXI e aquele Brasil descrito lá é isso. Esse sujeito, esse homem, dessa carência, desses sertões, que não necessariamente é o seco que a gente trouxe lá com o livro Seca, por exemplo, né? Era uma estética que oportunizava olhar para esse Brasil, né, espinhoso que tínhamos ali. Mas aí tudo isso estou contando para falar que às vezes a gente tem que achar, como professor, algumas saídas para dar conta. Exato. Por quê? Porque a gente volta lá no conceito inicial, do complexos, do que é tecido junto. Não adianta falar sobre o livro, Os Sertões, não adianta falar sobre, sei lá, como Romeu e Julieta, ou Morro dos Ventos Uivantes, se aquilo às vezes não chega. Às vezes eu preciso passar por um crepúsculo, às vezes eu preciso passar por um filme, eu preciso buscar outros caminhos. Bem, então a gente está falando de um universo em que a mediação é uma oferta de possibilidades, um pegar na mão e um convidar a ir, a atravessar, a ver junto, tudo isso que a gente já conversou, né? Agora, vamos para um outro momento da leitura, né? Além desse universo fascinante que você está contando de Apaixone-se comigo com este livro. Aí vem a pergunta. Estamos lá, conversando sobre o livro, momento conversa, né? Conversas apreciativas, trocas. E aí, nessa conversa, o texto às vezes não tá dando muito caldo, né? A linguagem, literatura é produto de linguagem, né? Ela tá meio que se esvaindo ali, né? O aluno, ele fala da impressão, ele fala de gostou, não gostou, mas, né? Na obra em si, a coisa tá meio que ultrapassando. O que você sugere para essa conversa? Para esse momento do, ok, eu já fiz todo o caminho, venha comigo, o menino foi, o livro tá... Mas não estou dizendo para chegar num sentido, não é para chegar num lugar comum, mas para chegar nas possibilidades que esse texto nos permite discutir. Não é se capítulo traiu ou não traiu, mas o que o Bentinho, o que o Dom Casmurro está dizendo assim, eu queria contar a minha história. A minha versão, né?
Ah, antes ele fala assim, eu queria contar a história dos subúrbios. Puxa, mas me faltam dados. Ah, então eu vou contar a história da Capitu. Então, assim, olha como a minha história com a Capitu. Quer dizer, a outra faltavam dados, não podia. Agora eu posso. O nome do Bentinho é Bento Santo Iago. Bento Uhum. Santiago. Quem que é Iago? Ele fala que, não sei porque eu escrevi essa história e olha para paredes e fala, Nero, Massinista, fulaninho de vocês que me incitam. Quer dizer, eu tenho muitas possibilidades de perceber esses fios da complexidade. E aí, depois eu falar muito, 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 e a minha convidada aí, eu não deixo ela lá. Eu faço a pergunta e não deixo ela responder. É. O que fazer diante de uma literatura que é produto de linguagem e que tem ali toda a sua complexidade dos seus arranjos estéticos e o nosso leitor, nosso coleguinha, nosso filho, nosso aluno não está acessando camada alguma. O que a gente faz? A gente corta os pulsos. Brincadeira. Não. Nunca cortar os pulsos, sabe, Patrícia? Vou trazer um queridinho crush maravilhoso para nós aqui também, que é o Daniel Pennac, né? Acho que não sei se eu fiz alguma live que eu não falei o nome do Daniel Pennac, eu acho que não. Mas, assim, ele tem uma abertura de capítulo, alguma coisa assim, que eu coloquei no Arte de Criar Leitores também, né? Que diz assim, a leitura, ler é um verbo que não suporta imperativo. Leia, do mesmo jeito que sonhar e amar. Sonhe, ame. Não adianta eu falar isso para você, né? Então, o que a gente pode fazer se não pode partir do imperativo? Tem que ser sempre um verbo que eu crio na hora de falar de mediação, que é o convidativo. A gente tem que estabelecer aí essa ponte, né? Eu acho que esse caminho que vocês trilharam com os sertões, ele nos dá todas as dicas possíveis, sabe, para responder a sua pergunta. Quando a gente estabelece conexões para camadas que os meninos não estão conseguindo acessar agora, a gente está plantando uma semente. Eu acho muito complexo você aventar a possibilidade de um menino dessa geração, uma menina dessa geração com 15, 16 anos, se entranhar literalmente dentro daquele sertão e conseguir extrair dali alguma coisa legal para sua vida, bonita, que ele vá conseguir compartilhar com os outros, que ele vá se sentir atraído de fato. Muito difícil. É outra linguagem, O é outro... leitor forte. Isso, antes de tudo forte, né? Sabe? Então, o que o Daniel Pennac nos fala lá pelas tantas no seu livro também? Os seus tão conhecidos e propagados direitos do leitor. O direito de não ler, o direito de pular página, o direito de não fechar o livro, o direito de não conversar sobre ele depois. Às vezes dá um ciricutico na gente, né? Quando a gente lê esses direitos que o Daniel Pennac elenca, né? Mas também ele fala sobre o direito de você confundir a vida real com o mundo da fantasia, que é o direito ao bovarismo, né? Que é isso que a Emma Bovary fazia, né? Então, no Flaubert, né, com Emma Bovary, mas assim, o que a gente está falando? Quando você não está conseguindo isso, mas você ao mesmo tempo trabalha com artes plásticas, trabalha com um livro infantil do André Neves, trabalha com o cinema, de repente, né, aí dentro das artes plásticas você traz o Portinari, olha quanta coisa você está oferecendo para que, quando ele tiver 35... Quem sabe? Quem sabe ou mais, né? Eu tenho amigos que não se sentem da minha idade, vão quase fazer 50 anos. Eu ainda não estou preparado para Grande Sertão Veredas, eles dizem. É um medo que a gente cria. Tá tudo bem, mas os sertões. Os sertões, eu acho. Então, mas eu vou te falar que então até pra gente que tem tanto caminho já trilhado, Juliana, tanta trajetória em cima da leitura, das suas implicações, até pra gente esses textos são complexos, difíceis de acessar, a gente fica cansado. É muito, como é que eu vou dizer, não é puritano, mas a gente talvez seja um pouco, mas assim, essa coisa de que ler é só o deleite, é só a fruição, é só o prazer. Ler é um exercício contínuo de disciplina, de concentração, é difícil muitas vezes. E aí, é o que eu digo, não desista, ofereça essas outras camadas, mais pra frente, talvez, aquilo se desenrole. Aí, Juliana, quando eu falo pra você que a gente vai mostrar e apontar o caminho do pote de ouro, a gente às vezes não vai estar lá quando esse menino achar esse pote. Ele vai achar muito depois, se achar. Como mediadores, a gente tem que lançar essas sementes.
abrir essa possibilidade de descoberta. Tá? Agora, não existe essa fórmula, né, de falar assim, puxa, mas o que a gente pode fazer? A gente faz tudo que está ao nosso alcance. Ele não está acessando por aqui, a gente oferece por ali. Veja esse outro texto, veja esse quadro, veja essa série. Aqui, olha, o meu romance Aquele Mês de Abril é construído todo em cima de 5 telas do José Ferraz de Almeida Júnior. Eu construo, é aquela coisa de tecer, né? Da Ariadne, do conto de fadas, da fiandeira, da pessoa que vai estabelecendo as tramas de um tecido. É isso que é o texto. É a trama de um tecido. Olha quanta coisa precisa para formar uma blusa, um cachecol. E a gente, como mediador, a gente faz isso o tempo todo. Oferece a linha, oferece a agulha, ou explica como que dá o ponto. É tão difícil fazer metáfora com isso, porque eu não sei tricotar, né? Eu não sei fazer nada disso. Sei pregar um botão. Prego de manhã, cai à tarde. Mas estou tentando aqui elencar possibilidades. Então, Juliana, não tem assim uma fórmula de eu falar assim, eu gostaria muito de te responder com propriedade, de falar assim, não, o caminho é esse. Olha, se ele não acessar essa camada, precisa fazer isso. Às vezes, o Edmir Perrotti, num texto que me tocou profundamente, deve ter lido há quase, sei lá, uns 6, 7 anos já, e você sabe que eu perdi esse texto, eu não acho, assim, nas minhas coisas, é porque eu li na internet, aí eu pus nos favoritos, aí o meu computador deu pau, eu perdi todos os meus favoritos, mas tá. É um texto em que ele diz que a gente, muitas vezes, e isso a gente precisa ter como calma, sabe? Às vezes dá um desespero da gente fazer tudo e aquilo não vai, e aquele menino não lê mesmo. É do direito da pessoa, sabe? É da liberdade dela de optar por fazer outras coisas. Às vezes pra gente é muito duro, porque a gente sabe que eles estão perdendo coisas incríveis. Mas a gente não pode partir para essa obrigação e falar assim, não, você tem que ser igual eu, você tem que... eu continuo oferecendo, eu continuo oferecendo, eu continuo oferecendo. É da minha natureza não desistir. É cansativo? Cansa. Às vezes a gente fala, poxa, eu preferia eu ficar lendo aqui do que ficar insistindo para fulano, para Beltrano, mostrando, apontando. Mas o mediador, de fato, ele está sempre atrás de fazer isso, sabe? E às vezes estabelecendo esses canais com outras... tem uma pessoa perguntando se vai ficar gravada, Deus ajuda que vai, né? Deus é pai, né? Então, gente, às vezes a gente não tem resposta para algumas coisas, mas a gente precisa abrir esse leque. Só que, Juliana, precisa de uma coisa para abrir o leque, que você abriu junto com a Patrícia e com a Priscila, né? Em várias situações. Precisa ter repertório. Como é que o mediador faz isso sem repertório? Como é que você pode falar assim, olha, vá aqui pelo André Neves, olha, vá aqui pelo Portinari, olha, vá aqui pelo cinema do Nelson Pereira de Santos, pega um pouquinho só, que também é um filme mais duro, mais difícil, outro tempo, outra linguagem, preto e branco, pega 10 minutos, pega a morte da baleia, fala de seca também e tal. E olha, quanta coisa, mas você precisa ter esse caminho, né? O mediador, o que a gente falou lá atrás, né? Ele precisa estar atento a tudo, buscar informação. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que eu li num livro que eu acho que é da Cecília Bajur, que é Ouvir nas Entrelinhas, da coleção Pulo do Gato. Acho que ela está citando a Graciela Montes. Eu não lembro agora direito, mas ela fala... o meu livro chama Arte de Criar Leitores. Ela fala a arte de falar cotidianamente de livros. Qual foi a última vez que no café da tarde de alguém aqui que está nos assistindo, né? Alguém falou assim, ai, tava me lembrando agora o caso da borboleta tira que eu li com 11 anos de idade. Ai, gente, eu fiquei tão tocada por aquela história, foi tão importante para mim. Tem um livro aqui até hoje, olha que legal. É isso, trazer o livro para o diálogo dentro de casa, falar de livros o tempo todo, fazer a carteirinha da biblioteca, sabe? Lembra que a gente comentou de bibliotecas lá nas nossas conversas prévias? Ninguém dá muita atenção mais para esse ponto. E, gente, pelo amor de Jesus, né? Quando passar a pandemia, São Paulo é um point de bibliotecas incríveis, que às vezes concorrem as mais bonitas do ano, do mundo, como a do Parque Vila Lobos e a Biblioteca São Paulo, onde era o Carandiru, né, que foi construído lá no Parque da Juventude. A gente tem a Biblioteca Sérgio Millier, Amaro de Andrade. O caminho do educador e do pai é vasculhar isso, levar em sebo, levar em livraria, quando passar tudo isso. A Ruth Rocha, numa conversa num encontro que teve na PUC, acho que em 2014,
Ela estava contando a história dela pessoal com leitura, dos irmãos, do pai e da mãe, que eram super contadores de histórias e leitores, do avô, não sei o quê. E lá pelas tantas ela falou, gente, leitura é uma construção, a formação do leitor é uma construção social. Desde ali tá na barriga, desde que é pequenininho, vamos levar, vamos contar história, vamos levar para a livraria para contação. Vamos falar de livro dentro de casa, vamos comprar umas prateleiras baixinhas e fazer a biblioteca desse menino já desde muito cedo. Porque não é impossível você não ter tido acesso e ficar apaixonado, que foi o que aconteceu comigo, que o primeiro livro que eu li foi aos 11 anos. Eu lembro de ter visto um livro infantil na minha vida, que foi uma vizinha que comprou para um afilhado. E aí eu estava na casa dela por um acaso e ela estava embrulhando aquilo. E Juliana, eu acho que era 1979, 80, não sei de onde ela tirou aquilo, mas eu lembro que tinha reserva de verniz, tinha uma coisa que brilhava, uma capa dura, não sei onde ela comprou aquilo, porque também não era uma pessoa de posses assim, era bem melhor que a minha família, mas não sei, parecia uma coisa importada, que hoje, aquele brilho, e aquilo, eu fiquei com o olho assim, sabe? Sabe quando eu fui tomada por aquilo? Eu não sei nem o título, não me lembro, mas eu me lembro da materialidade que me chamou a atenção daquele livro. Então, eu sei lá, nem sei mais onde eu estava. Eu viajei total aqui agora. Fui lá para meus 7 anos, fui para 79, é dureza, hein? Falando nisso, minha mãe estava aqui. Mãe, um beijo, querida. A Miriam Cortez, a filha do seu Cortez, a arte cotidianamente de falar de livros. É isso, Goi, é isso, Miriam. É isso aí mesmo. E aí, alinhavando com isso que a Miriam disse e com o texto que você falou da Cecília Bajur, nesse livro ela fala o seguinte, que falar de livros é lê-los novamente. Ai, eu amo isso! Para a conversa, a gente traz essa leitura para ser experimentada mais uma vez, né? E muitas vezes é quase uma releitura. Porque, por exemplo, eu lembro quando eu estava fazendo dissertação, que um dos livros da minha análise era Abrindo o Caminho, da Ana Maria Machado. Então, eu já tinha lido 300 mil vezes, porque eu era apaixonada, era um livro curto, e analisava a questão imagética, né, hipertextual, então eu tinha lido, mas tinha assim, uns 40 pelo menos. E aí, num dia, um menino que, infelizmente, já se foi tão jovem, ele falou assim, professora, essa janela aqui, essa parte tem a ver com a página anterior, essa parte com a outra página e essa parte com a outra página. Eu pensei, e esse pedaço aqui? Porque realmente eram fragmentos que tinham em outros momentos da ilustração, nas páginas anteriores. Eu falei, tá, mas esse espaço aqui não tem ilustração nenhuma. Esse espaço é meu. Eu, leitor, que vou construir. Então, assim, nessa conversa sobre o livro, o que a gente fez? A gente leu de novo. A gente passou por tudo isso. E eu queria, da nossa conversa, trazer duas coisas. A primeira delas, quando eu penso em mediação, eu sempre me vem uma metáfora na cabeça. É um jogo. É um jogo. Porque eu jogo a bola, você joga para mim, e aí principalmente na sala de aula, né? Acho que a minha formação como professora. Então, eu ofereço um livro e o negócio vai ou não vai, eu crio uma alternativa e vai e vou. E quando a gente pensa em estratégias, em possibilidades, em fórmulas prontas, digamos assim, né? De, olha, fale com paixão, faça isso, faça aquilo, né? Orientando esse mediador, muitas vezes a gente esquece do jogo. E aí eu lembro de uma história do Garrincha, né? Disse que chegava pro Garrincha e falou assim, Garrincha, é o seguinte, amanhã vai ter o jogo, você pega a bola, você dribla pra direita, dribla pra esquerda, faz assim, e depois gol. Ele falou assim, ótimo, maravilhoso, mas você combinou com outro time? Né? Eu acho que isso, né? A gente faz um planejamento lindo para a aula. Então, eu vou mediar, então eu vou trazer isso, tem essa carta na manga, trazer aquela outra. E, de repente, no meio da leitura, ou no meio, sei lá, dessa situação leitora, o nosso leitor traz uma outra coisa, um outro fio. E aí, se eu não for um jogador que vai lá e pega... agora a gente vai falar sobre isso, não. Não. Porque no meu cronograma, agora é hora de falar sobre isso. Mas se a gente, ao contrário,
aquela coisa foi lá, eu fui lá, peguei, né? Puxei assim, peraí, vamos fazer um gol junto, né? E convida esse menino a pensar como que essa jogada vai se construindo. Eu acho que a mediação ela nos possibilita, assim, caminhos muito frutíferos de ir além do horizonte, onde está o pote de ouro, e dobrar a meta de quando chegar próximo ao pote. Sem dúvida! Uma das coisas era essa. Eu até tinha feito uma pergunta aqui, mas eu acho que você já respondeu. Vou até ler a pergunta, que era assim, ó. Se a mediação é um jogo, não é possível seguir um manual passo a passo do que se fazer. Perguntinha. Quais as rotas possíveis neste processo dialógico que se pode ter ideia de onde sair, mas nunca de onde chegar? Mas você já respondeu lindamente com vários exemplos. E aí eu vou trazer um outro desafio, uma outra provocação. Nós falamos que a mediação, então, ela pode não ser uma pessoa, que pode não ser um professor, qualquer pessoa encantada, né? E que com desejo de encantar. Mas a mediação também pode ser pelas questões tecnológicas, o filme. E aí eu trago e quero saber o que você me diz. Quando eu tenho livro, esse aqui é um mero exemplo, tá, gente? Porque era o mais fácil que tinha. Mais fácil, assim, de perceber isso. Em que o livro, a materialidade, a edição... Então, eu tenho uma narrativa de quase 100 anos atrás. Né? Reinações de Narizinho. E nós temos hoje, com domínio público, muita gente que edita, corta, recorta, transforma, modifica. E acredita-se que não é isso que deve fazer. O texto deve ser mantido na sua integralidade. E a mediação, trazer a conversa para os temas que são espinhosos, para as lacunas que são, né? Aí... essa edição, organizada pela Marisa Lajolo, que é minha orientadora, tem maravilhosa uma coisa que eu considero um processo de mediação, que é isto. Eu e a Patrícia até fizemos um trabalho sobre isso, que são as notas de rodapé. Não são notas de rodapé comuns, como a gente costuma ver, né? Então, estilo assim, tal coisa, vai lá e explica. São ficcionalizações em que as personagens, no caso aqui, a Emília com a Narizinho, conversando, como, por exemplo, numa passagem muito polêmica do livro, que é quando a Emília chama a tia Anastácia de negra de estimação. E a gente sabe que dentro dos valores reformulados do século XXI, em que a gente luta por uma promoção de uma literatura racista e que valoriza o protagonismo negro, isso aqui é um BO. Né? Só que a gente também está falando de texto que é de 1922, eu acho. Então, eu não posso esquecer desse momento, desse universo, dessa expressão. E aí, o projeto gráfico media, dizendo assim, como assim? O que é ser negra de estimação? Boa pergunta, Emília. Estimação vem de estimar, quer dizer gostar. Essa expressão era muito usada no começo do século XX. Fazia poucas décadas. E aí vai discutindo que existia uma naturalização de dizer isso. Então, assim, é preconceituoso? É preconceituoso. Mas naquele momento era naturalizado. E várias questões são colocadas. Então, existem muitos livros em que o projeto gráfico, então, vai criando esse processo de mediação. O que você acha dessas... Não estou dizendo necessariamente desse livro, mas dessas possibilidades, seja no encarte, seja nos clubes de leitura, não sei se você já viu, eles vêm com os mapas de exploração. Nossa, eu amo! Eu amo! Seja no livro que você compra, que tem um QR Code, e aí você pega aquele QR Code lá e ele abre para um vídeo, para explicação. E tem um projeto... Gente, não estou falando de propósito não, tá? Nem foi pensado. Que também foi organizado pela minha orientadora, que é o conto O Espelho do Machado de Assis. Eles pegaram um conto dificílimo, né? Porque é um conto, assim, complicado. E colocaram ele com alguns recursos como giroscópio, realidade aumentada, com aplicativos que você ouve a fala da Maria explicando, analisando o texto, que você pode ler em Libras, que você tem isso, que você tem aquilo. E aí minha pergunta é, o que
que você acha desse universo em que o mercado editorial também está se colocando com estratégias dos produtos, né, nas suas materialidades, de mediar leituras muitas vezes difíceis ou problemáticas? Olha só, Que dica Juliana. você daria? Você, para um editor, ó, sim, não, faz isso, não faz. Eu acho que é muito bem-vindo. Eu acho que quanto mais a gente puder potencializar o que o texto traz, mostrando e apontando os caminhos e as diversidades, as mudanças, eu acho que isso auxilia muito o processo de leitura. Tá? Não estou dizendo que é todo leitor que precisaria daquilo. A gente tem leitores com repertórios incríveis e que caminham muito bem sem isso. Mas, inclusive, como leitora, eu sou daquele tipo que fica fula, por exemplo, quando você está lendo um livro mais um ensaio acadêmico, uma coisa, e aí as notas estão lá no fim, você tem que ir lá para o fim. Eu gosto da nota na página, para eu já olhar para ela, já fazer alguma conexão, já botar um post-it ali, já encaminhar para outra coisa. Eu não gosto de ficar procurando lá para trás, eu acho que dá um trabalho danado. Se o texto tiver mais de 400 páginas, é um BO, isso aí é um BO por si só. Eu gosto desses caminhos, eu acho que está sendo muito utilizado, inclusive dentro da perspectiva lá do que a Santaella propõe, que do Barbeiro propõe também, é de você fazer essa hibridização. Quando você falou de que, olha, tem uma coisa que tem QR Code, tem isso, o que o Museu da Língua Portuguesa, que agora está reabrindo, que Deus é pai, né, não é padrasto, ele faz? A proposta dele é isso. Eu fiz uma entrevista com o então diretor desse museu para o meu livro Rotas Literárias de São Paulo, a época em que eu estava fazendo as pesquisas. Sei. Menina do céu, isso aqui é maravilhoso. Não é por nada não, mas assim, eu entrevistei gente muito incrível. Eu fiz aqui uma ponte com o jornalismo e com as letras e com a biblioteconomia, com tudo isso. Então eu entrevistei cerca de 50 pessoas que me deram caminhos muito incríveis, sabe? E aí, o que o Sartini, na época que era o diretor, ele falou, ele narrou uma história para mim, em que certa vez ele saiu da sua sala, e ele sempre fazia isso, quando tinha uma fila muito grande de escolares, de alunos para poder visitar o museu, ele, como quem não quer nada, passava ali para ver se escutava alguma conversa. E nossa, aí ele disse que tinha um menino revoltado que tinha que entrar no museu, porque, ai, que coisa antiga, que coisa de velho. E aí ele colou nesse menino como quem não quer nada e foi acompanhando ele ali de longe, olhando durante o processo de entrada do menino com os monitores para dentro do museu, e o menino ficou chapado, ele ficou de cara, ele achou aquilo incrível. E ele estava pé da vida na fila, acho que ele nunca tinha entrado no museu, e ele já tinha esse preconceito de que aquilo era velharia. Quando ele viu aqueles totens, aquela coisa digital, aqueles painéis, aquela luz, você entra no elevador e você já escuta o Arnaldo Antunes te declamando um poema. Com aquela voz que é crush de todo mundo, né? Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe diziam aquelas sentimentalidades. Eu escuto aquela música Amor, I Love You muito por causa desse texto dele, sabe? Do Primo Basílio. Mas tá. O que eu quero dizer? O Museu da Língua Portuguesa faz esse caminho apresentando a literatura num meio super, hiper tecnológico, digital e moderno e potente. E quando o livro ele apresenta esse diálogo, ele oferece esse diálogo, eu acho que contribui muito, né? Esse BO do Lobato, que é sempre retomado, né? Dessa questão do... A gente não pode pôr pano... Aí eu falo assim, a gente não pode pôr pano quente no Lobato, é no Lobato. Não, a gente não pode pôr pano quente na sociedade brasileira dos anos 20 e 30 do século XX, que ainda era assim, sim. Século XX que ainda é. Ainda é assim, só que por que a gente sabe que o Lobato pensava assim? Porque ele escrevia pelos quatro cantos, pelos quatro mundos, ele só fazia isso, Davi escrevia. E quando a gente escreve, a gente se mostra. Agora, o que a gente vai ser ingênuo de pensar que os vizinhos dele não pensavam assim? Que os companheiros dele, muitos pensavam assim, né? Muitos tinham esse tipo de viés racista, e é muito triste isso. Agora, ele apresenta tanta coisa poderosa pra gente e ele ao mesmo tempo se contradiz, porque quando a Emília daqui a pouco fala assim, eu brigo muito, no Memórias de Emília, eu brigo muito com a tia Anastácia.
mas ao mesmo tempo ela é a melhor pessoa do mundo, eu gosto tanto dela, eu encho a paciência dela, não fala com esses termos, né? Mas assim, é isso que quando ela fala negra de estimação, quando existe esse, que é horrível pra gente, né? Hoje é uma coisa que dá um negócio inaceitável, a gente tem que explicar para o menino, olha, infelizmente ele era reflexo de uma sociedade que pensava e agia como tal, né? E aí pior, trazer para o menino e falar assim, ok, vamos olhar para a nossa sociedade e vamos ver o preconceito que é velado. Exato. E não pode tirar isso do livro, hein? Não pode tirar isso do livro, porque você tá fingindo que não aconteceu. Fingindo que existe. Assim, eu concordo plenamente que a gente não deve oferecer só Lobato e deixar de mostrar um protagonismo, um antirracismo. Não é isso. Tem diversidade. Mas ao trazer não vou falar o pessoa, né? O texto da pessoa ali, e falar assim, mas isso aqui era daquele período, o que nós temos hoje, né? Como a gente observa os preconceitos velados? Porque um livro, por exemplo, como Menina Bonita Classe de Fita. Ai, que fofo! Não! Tem o seu charme, mas também tem ali traços que é colocado na voz do outro para dizer que ela é bonita. Quer dizer, não é ela que é empoderada assim. Olha o meu cabelo, olha a minha pele, olha a minha identidade, eu sou, eu pertenço, né? Assim, então a gente não tem esse lugar. Eu hierarquizar, ela é atribuída ao outro, essa identidade, né? Então, ainda bem que tem hoje muito texto, ainda precisa ter mais, né? A gente sabe disso. Mas, Juliana, a gente tem possibilidades hoje. Lembrei do Amora, tão bonito, do Emicida, sabe? Nossa, é um livro... Power Style. Nossa! Não, tem muita linda. Dá para fazer muita coisa e fazer essa leitura, né? E mostrar assim, olha como um homem tão incrível que botou a mulher como centro daquele sítio, que é um matriarcado o sítio, né? Vamos lembrar que, assim, a cultura erudita estava com a Dona Benta, o folclore estava com a tia Anastácia, a Emília mandava em todo mundo, né? Assim, ela era independência ou morte, né? Era a voz da criança como sujeito pensante, né? Isso, né? Então, assim... ele traz tanta coisa positiva, né? E a gente tem que mostrar, olha, ele trouxe isso aqui de ruim, ele trouxe isso de coisa interessante, de coisa pra gente pensar, né? E assim, sabe, uma linguagem que era acessível na época, porque hoje o pessoal fala, nossa, mas nada a ver a linguagem do Lobato. Vamos lembrar que quando ele escreveu isso, né? Era muito pertinente, era coloquial, aqueles termos eram coloquiais, e ele foi um cara que recebeu muita carta de leitor, muita carta de criança, né? E muitas achavam que ele estava mortinho da Silva. Eu entrevistei uma grande fã dele aqui para o Rotas Literárias de São Paulo, né? E aí era uma senhorinha que dizia assim, o meu vô conhecia o Lobato. E o dia que ele me contou que o Lobato tinha um escritório ali perto da Praça da República, eu tinha 11 anos e quase infartei, porque era o crush dela, o Lobato. Assim como o Penac é o nosso crush, o Barbeiro, o Larossa. Era o crush dela. E ela disse que surtou. E aí ela foi visitá-lo e ficou muda durante a visita, porque ela estava em choque. Primeiro porque todo mundo achava que um escritor bom era um escritor morto, né? Na década de 20, 30, tinha toda essa coisa de o escritor já morreu. Mas a gente tá falando tudo isso, nem lembro mais aonde que a gente chegou, porque nos rodapés e tudo. Então eu acho positivo, eu acho que tem que ter sim, tem que ter box. Quanto mais puder expandir, tem gente que está precisando disso, que precisa disso, porque é o que eu te falei. Se deixar mais próximo do imagético, né, do que a Santa Ela propõe, dessa hibridização, talvez seja mais sedutor para esse menino na literatura. E a gente precisa oferecer isso, né? E é uma construção de sentido na hora da leitura, porque a gente tem que lembrar, né, que a leitura ela exige aquela concentração, aquela disciplina, mas ela não é jamais um ato passivo, não é porque você está ali parado, você está dialogando com o escritor, você está indo para outro país, você está visualizando coisas, fantasiando, discordando, né? Sabe, o leitor, o homem, ele se faz pelo sonho. Eu brinco e falo assim, olha,
Tudo bem, eu admiro o cara que ensina matemática, a pessoa que ensina, nunca entrou na minha cabeça isso, eu não sei fazer conta, viu, Juliana? Mas jamais poderia fazer uma rifa daquela que você citou aqui, porque eu me perderia totalmente nos números e tal, e com esse processo todo. Mas assim, eu tenho certeza que o Júlio Verne levou muito mais gente para a ciência do que os livros didáticos de matemática, sabe? A literatura, ela faz essa ponte. Então, esse menino, quando ele entra ali, ele não está sendo passivo, não, nem a menina. Eles estão estabelecendo essas conexões. E se o texto expandir, nossa, eu acho que a possibilidade dele entrar naquele mundo hoje, que ele precisa tanto do imagético, eu acho que é muito melhor, seduz muito mais. Se puder seduzir, melhor. A Sherazade não seduzia só contando, Juliana? Ela seduzia contando, ela sabia tanto, ela tinha tanto repertório, ela era tão poética, que ela precisava só daquilo. Mas a gente que é mediador e que é descendente direto da linhagem de Sherazade, portanto, né, precisa hoje de outros recursos. Porque os meninos já viram aquelas cenas, já viram, eles não precisam mais imaginar muitas coisas. O cinema já ofereceu tanta coisa, né? O teatro, os games e tudo. Então você precisa entrar com arsenais outros, sabe? E repertórios outros. Eu acho que você fez esse trabalho muito legal quando você explicou pra gente aqui o seu trabalho com sertões, é isso mesmo. A gente tem que procurar tudo que puder nos auxiliar no processo de mediação e de encantamento pela literatura e pelo texto, tudo é bem-vindo. Eu acho que para a gente ir caminhando para o fim, acho que a gente podia retomar algumas coisas, né? Mas antes eu queria. Tem várias pessoas comentando muito. Hoje o pessoal está super falante, elogiando, Legal. lógico, você, falando dessa questão de pensar o século XXI, das dicas, das ideias, das sugestões. E a Andrea diz uma coisa assim: às vezes é necessário a gente lembrar de algumas coisas para discutir e não esquecer, né? E eu acho que o papel do mediador também é esse sujeito que não necessariamente bota a luz, mas coloca aquilo assim, ó, é aqui que é para prestar atenção, né? Não é que necessariamente bota a luz, mas ele abre esse lugar de iluminar, né? Iluminar as Isso. possibilidades que esse menino vai observar. Então, se a gente for retomar um pouco, a mediação é essa travessia, é essa ponte. O mediador é esse encantador, é esse apaixonado, é esse sujeito que joga junto, né? Que precisa recalcular rota, que precisa caixinhas e mais caixinhas, tecer relações, é um curioso, né? É um sujeito que não tem preconceito. Falamos do quanto essa mediação ultrapassa o ambiente escolar, que nós estamos num cenário em que todo mundo precisa pegar na mão de todo mundo. Isso. Atravessar os espaços, então é pai, é mãe, é bibliotecário, é o tio da esquina, é todo mundo criar lugares em que a leitura, né, possibilite ver o mundo melhor, né? E aí a gente pode pensar no que o Antônio Cândido fala sobre direito à literatura, desse afinamento do olhar, essa disposição ao outro, o bom humor, uma leitura mais crítica, mais sensível. Então, essas possibilidades tantas da gente experimentar a nossa condição enquanto humanos, né? Enquanto sujeitos que pensam, sujeitos que sentem. Falamos do quanto a gente pode utilizar recursos, né? Mediações tecnológicas, pensar no cinema, pensar nos próprios canais, como a gente tem das redes sociais, como esse espaço de construção desse lugar. E aí, pensando em tudo isso, né, uma conversa tão rica, e o título é Arte do Encontro, eu queria trazer uma provocação, né? A gente, para quem não sabe, quando eu convido alguém, geralmente são pessoas que eu conheço o trabalho, geralmente não, todas eu conheço. Geralmente, quer dizer assim, geralmente eu estudo junto, pesquiso junto, tenho um tipo de envolvimento ali no mundo acadêmico. E aí eu convido essa pessoa e digo qual é a proposta, né, de difusão cultural, de difusão do conhecimento científico, né, uma partilha numa sexta-feira. E a gente alinhava, ó, as perguntas básicas, assim, seriam essas. Mas a coisa vai, ninguém combina nada, só diz assim, vamos pensar nisso e nisso, ok?
aí, como não tá nada combinado, e eu vou tacar um desafio aqui. Nós estamos nesse exato momento com 21 pessoas assistindo. Muitas já passaram, dizendo, ai, tomara que fique gravado, meu Deus. Eu tenho... Verdade. Né, por causa do horário. Eu queria colocar um desafio. Pensando no conceito de mediação, de mediador, de leitura, dos espaços que se atravessam, do rompimento, da habilidade, tudo que a gente disse, eu a convido a iniciar um processo de mediação. Eu digo iniciar porque nosso tempo é curto aqui, em que nos apresenta um livro e nos convida. E pode ser o seu próprio livro, né? Medie a arte de fazer livros. A arte de fazer livros. A arte de criar leitores. A arte de fazer livros é do Ulisses Carrion. Estava lendo o cara hoje, já estou confundindo. Media pra gente, para quem não conhece, este livro. Ai, meu Deus. Esse desafio. Vamos lá. Tá bem a bola. Faz gol agora. Olha só. Queria fazer um convite para vocês. A gente tem aqui sempre menos tempo do que a gente gostaria, né? Então, por isso, esse livro é uma expansão dessa conversa. Esse livro é fruto de várias conversas. Eu parti das palestras para o livro e não o contrário. Eu não escrevi o livro e fui dar palestras sobre ele. Eu primeiro conversei com os professores, conversei com os bibliotecários, estive na escola, trabalhei na Secretaria de Estado da Educação quase 5 anos, trabalhei numa editora durante quase 5 anos como coordenadora editorial, como uma assessora de imprensa. Então, isso aqui está pontuado de muita experiência. E aí eu trago 10 capítulos para a gente estabelecer essas conversas de forma mais longas. Então, um capítulo sobre contador de histórias. Eu trago esse capítulo sobre o cinema, e, né, da importância. Você estava falando de Shakespeare, a gente falou de Shakespeare aqui. E aí eu conto alguns cases aqui, né, do John Green, que é uma obra que eu acho admirável, porque ele estabelece o tempo todo essa ponte com os clássicos, né? Em A Culpa é das Estrelas, quando ele usa essa frase, que é de uma peça do Shakespeare, que é Júlio César. Né? E ele traz um casal que não pode ficar junto no final, é muito Romeu e Julieta, mas por outros motivos que não brigas familiares, e sim uma doença terminal, é muito louco, mas tá. E aqui a gente estabelece esse caminho, fala da Lige no Brasil e no mundo, fala dessa coisa das redes sociais, dos booktubers, porque é um caso de amor com a literatura. Né? A gente quer estar em vários lugares ao mesmo tempo e não pode, e o livro é um caminho que nos leva para isso, né? É claro que eu fiz muita palestra, dei muita oficina, mas eu não tenho condição de chegar em todos os lugares do Brasil, né? A gente não dá conta, né? Precisa trabalhar, fazer outras coisas, e o livro é para isso. Então eu acredito que quem gostou da conversa pode encontrar aqui uma ponte para um possível pote de ouro, né? Porque esse é o trabalho do mediador. Eu sigo, do jeito que muita gente fala, mas então você consegue contagiar, né, com seu amor e tal. Eu acho que é assim. O meu modo de mediar esse livro, de contar dele para vocês, é falar que tudo está aqui, que é fruto desde aquela menina que viu aquele livro a primeira vez com reserva de verniz, que não sabia o que era aquilo, aquela capa dura, aquela página. Aí depois encontrou a professora Thaís, que está aqui até agora, escrevendo e comentando com a gente, né? Procurei essa mulher 30, 40 anos e encontrei agora, em 2018. Você imagina, ela me deu aula quando eu tinha 10 anos de idade, né? E eu nunca esqueci. Então, esse livro é uma celebração da minha vida como leitora e das minhas possibilidades de andanças por aí para falar e discutir livro e leitura. E eu trago a voz de muitos educadores aqui também. Então, acho que é isso. Acho que é uma forma de dizer que a gente ama muito um trabalho, é falando com muito amor sobre ele, né? Então, acho que o meu jeito de fazer mediação é esse aqui. É estabelecer e ampliar essas conversas nessas lives todas que eu tive a oportunidade de fazer, né, nesse último 1 ano e meio, que se acentuou muito, né, Juliana? E isso, eu não me lembro se eu cheguei a fazer lives antes. Eu fazia a convidada por instituições e fazia uma aula ou outra, assim, mas muito raro. Então, essa possibilidade desse novo diálogo, né? De novo, a gente traz aí o Barbeiro com essa novidade, com esse mundo das telas e tudo. Mais do que nunca a gente está precisando disso para estabelecer diálogos e pontes. Mas se a gente tiver um livro, ajuda muito também. E aí, o meu está aqui para vocês. Quem quiser... Como faz para comprar? A gente pode... Ele está à venda em todos os
no site da editora Senac São Paulo, mas, sabe, você não quer comprar pelo site da Senac São Paulo, por isso ou por aquilo, ele está vendo em tudo quanto é lugar, na Amazon, no Magazine Luiza, onde você digitar Arte de Criar Leitores, você encontra. Eu tenho alguns poucos exemplares comigo, para quem se interessar em ter autografado, né? Eu mando pelos correios também. Juro, a mesma coisa, os meus infantis, eu trabalho com isso também depois da pandemia, quando eu tive que parar de fazer palestras presenciais e conversas presenciais, eu não tinha mais possibilidade de oferecer os livros depois das minhas conversas. Então, eu compro um pouquinho das editoras e vendo aqui pelas redes sociais também. Me chama inbox e recebe autografado em casa, né? Então, assim, mas o Arte está muito disponível. Se você digitar, você escolhe o lugar, porque ele está realmente em todos aí os sites de venda dessas, ou da editora mesmo, ou de quem vende livro, né? Hoje em dia, até lojas de departamentos, como eu falei aqui, está investindo em livro também, que Deus é pai ainda bem, em todo lugar você encontra. Então, é facinho, é tranquilo. Ele está na 2ª edição, tá? Ele é um livro editorialmente, graficamente muito caprichado também. Não sei se você teve a oportunidade de dar uma analisadinha. A Veridiana Freitas, que foi quem fez o projeto gráfico, ela foi muito feliz, sabe? Nas aberturas de capítulos, na escolha das ilustrações. O capítulo 5, que por sua vez é um que eu mergulho mais fundo na minha trajetória como leitora, ela fez todo ele ilustrado, né? Então, assim, é um livro também, para além de ter um conteúdo legal, ele é bonito também, né? Que a gente conversou tanto sobre isso aqui, é importante isso. E eu acho que a gente nem falou, mas... a gente nem falou tanto sobre isso. Era outra live para isso, viu, Juliana? Mas essa coisa de livro digital, de livro físico, né? Eu acho que o digital potencializa o físico. Eu já vi muita palestra, já estudei, já olhei muita coisa, já dei palestra sobre isso, né? Tá provado que quando um livro sai físico, digital, você pode ir ler o comecinho dele no site lá, você compra o físico, porque você fica muito empolgada. Então, assim, eles ajudam nas compras. Então, assim, eu acho que o livro físico, ele não está de jeito nenhum ameaçado. A gente tem editoras que estão cada vez mais caprichando, né, no seu... A gente compra os 3, a gente compra o e-book para levar na bolsa quando vai viajar, para levar uma mala. Não sei se você é da época quando eu fazia mestrado, que eu trazia uma mala que eu trazia, uma mala de livros. Você não precisa mais disso. A gente tem um audiobook que você põe no celular ou ali no carro e você vai ouvindo. Então não esquecer que são experiências leitoras diferenciadas. Experiências leitoras, e é muito gostoso ter essa possibilidade. Você tem o físico, porque às vezes é um projeto maravilhoso. Você tem o digital, porque facilita a vida em N coisas. E você ainda tem o audiobook. E ainda sai uma edição com capa não sei o quê, com estrelinha. Nossa, eu quero! Né? Eu quero. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente... Que eu acho que é uma das coisas que você falou lindamente hoje, de não ter preconceito, né? Assim, impresso na sua fala de não ter preconceito, não ter preconceito com nada. E várias pessoas disseram, né? Uma delas aqui foi a Andréia, disse que mediar a leitura não é apenas aproximar o leitor do livro, mas levá-lo a aproximar-se do livro. Então, se a gente pensa na literatura, a gente tem um letramento literário. Sim. Não é só, né, tá ali com acesso à literatura, mas o quanto essa literatura, e a Joana tem isso na tese dela, a Joana daqui uns dias está aqui, eles incorporam essas leituras nas suas escritas. O Clube da Gleice disse assim: parabéns pela live, meninas. É uma live para assistir mais de uma vez. Várias pessoas comentaram: tomara que fique gravado, quero indicar, papapá. Ver e ouvir a Goimar é sempre uma aula, concordo plenamente. E de quebra aumenta o nosso amor pela leitura, porque a forma que ela fala é contagiante, concordo plenamente. Aí várias pessoas que linda, obrigada. Eu concordo plenamente. Pessoas dizendo que o seu livro é livro de cabeceira, que amam a ideia do pote de ouro, que você é uma maravilhosa, que você arrasou para ela, que já está acabando a live, já vai lá na Amazon. Ai, que maravilha! Vão sim. Elogiando e pedindo para você falar de novo o nome do livro, né?
Qual que é? Algumas pessoas depois comentaram, mas mostra aí a capa. Bom, tá espelhado, né? Então a gente, se a pessoa for como eu, ela tem muita dificuldade, né? De ver. Então, assim, chama A Arte de Criar Leitores, Reflexões e Dicas para uma Mediação Eficaz, da editora Senac São Paulo. Meu nome é esse nome super incomum, que dificilmente vocês verão outra pessoa na vida de vocês com o nome de Goimar, tá? Então, vocês... É muito fácil me achar minhas redes, achar meus livros. Porque a gente tem o Google, que é o nosso pastor e nada nos faltará. E você digitando Goimar Dantas no Google, o que acontece? Vocês sabem até a roupa que eu estava vestida ontem. Então é muito tranquilo me achar e achar meus textos. Combinando com o livro. Super bem. No lançamento fiz questão. Usei um esmalte dessa cor aqui, que eu estava autografando, obviamente. E para quem... tem interesse também, gente, o Rotas Literárias de São Paulo, ele não trata mediação... vamos falar só de mediação. Gente, é a cidade como mediadora de leitura. Desde o século XIX, com Veridiana Prado, depois com José de Freitas Vale, na Vila Quiral. Mecenas, não eram escritores, tá? Mecenas, gente que financiava a leitura. Olívia Guedes Penteado. Aí eu saio dos saraus do século XIX, passo pelas bibliotecas todas da cidade de São Paulo, as mais incríveis, e falo sobre elas. Monteiro Lobato, Alceu Amoroso Lima, que é só de poesia. Fui investigar o Centro Cultural São Paulo, desvendei aquilo tudo, trouxe aqui para vocês. O Museu Guilherme de Almeida, que é bárbaro, ali em Perdizes. É a única casa de um escritor mantida como tal, do jeito que ele estava quando estava Vivinho da Silva. Ele e a esposa, Baby de Almeida, com quadros lindos do Di Cavalcante, do Portinari, porque eles eram amigos dessas pessoas e eles davam de presente quando iam lá jantar, sabe? Porque eles não eram famosos ainda. Tipo assim. Aí você faz um jantar tão legal para mim, Juliana, deixa eu te dar um quadro meu. E aí depois você vira o maior pintor do Brasil. Mas tá. Então eu conto desses lugares, do Museu da Língua Portuguesa, da Casa das Rosas, o que São Paulo oferece como possibilidade de literatura e de espaços literários. Então é uma investigação profunda, demorou 7 anos para escrever esse livro. Meus filhos estavam no ensino fundamental. Quando eu terminei, eles estavam os 2 indo para a faculdade. Tá? Então, é um trabalho que eu dediquei muito tempo e muito amor para eles também. Aí eu finalizo mostrando os infantis, o Estrelas São Pipocas, pela editora Cortez, uma graça, traduzido para o espanhol. Ilustrações da Ana Maria Moura. Assim, ó, só uma, sabe assim, tá aqui a bomba e sai correndo. Eu acho que a Cortez podia dar, assim, quem sabe, um bônus pra gente. Bônus, não, cupom, ótimo, a Miriam tá aqui. Então. A Miriam Cortez está aqui. Um cupom de quem assistiu a live durante essa semana e quiser comprar o livro lá, com um desconto Juliane Goimar. Juliana maravilhosa. E, pô, né? A gente tá falando dos livros. Aqui. Olha que lindo! Bons, né? Olha que lindas ilustrações. Gente, eu sou uma pessoa que deu muita sorte com os meus ilustradores. Olha isso, gente. Olha esse trabalho da Cláudia Cascarelli apresentando o Carnaval Pernambucano no Quem Tem Medo de Papangu. Esse eu tenho na minha sala, Juliana, enquadrado. Ela me deu essa aquarela. Ela fez em aquarela. Eu dou muita sorte. Olha que imagem legal do Papangu com o pinico na mão. Aqui um corte, né? A criança imagina o jeito do Papangu, o rosto do Papangu. Eu dou muita sorte. Esse livro é uma graça. Ele faz assim um sucessão lá no Nordeste. E acho que a Miriam, viu, Miriam? Dá um lá, 40%. Vamos. Ela acabou de dizer. Eu tava aqui te ouvindo. Gente, obrigada, Juliana, obrigada, Miriam. Todo mundo que está ouvindo, corre lá, vai na editora e pede para dar um jeito. Passa pra gente qual que vai ser o cupom de quando as pessoas forem acessar no site para comprar, né? Qual que é o nome que coloca. Mas... Linda! Muito bom, muito bom. Alguém falou aqui, muito lindas as ilustrações da Cláudia Cascarelli. A Cláudia Cascarelli mandou muito nesse trabalho. Eu acho que todas podiam estar no Museu de Arte Naif, assim, maravilhoso, que ela estudou mesmo a cultura popular nordestina para fazer, as máscaras do Papangu. Então é um livro, assim, muito bonito. O Minha Boca Está Pelada, eu estou vendendo eu sozinha, porque eu comprei o estoque final da editora. Então,
Tá um preço muito camarada, gente, absurdamente ridículo. Se vocês quiserem comprar, entre em contato comigo. E aí, ó, minha boca está pelada, que é o primeiro que acaba, viu, Juliana, nas palestras. Porque todo mundo tem uma criança que está passando por esse processo de troca de dentição e tal. E é um livro todo escrito em versos, como os demais também. Olha que lindas ilustrações também da Mariana Hertal. Ah, eu amo essa. Eu amo essa. Da tia apertando a bochecha dela. E ela é bravíssima, porque ela não quer sorrir, não quer sair, porque ela tá banguela, ela tá num conflito absurdo existencial. Então, enfim, gente, tá tudo aqui para vocês. Eu já mostrei aquele mês de abril, né? Que é o meu romance. Tem um romance com uma temática adulta, já aviso logo, tá? Então a gente tem aqui 2 casais que fazem digamos assim, uma confusão de relacionamento absurdo, mas tudo com a obra do Almeida Júnior no meio. Então convido vocês para conhecer. Queria te agradecer muito o espaço, Ju. Foi incrível. A gente está falando há quase 2 horas. Meu Deus, socorro! É porque a gente queria mostrar como que é mediar, entendeu? Então, a gente incorporar todas as reflexões, problematizações. Então, agora a gente entendeu direitinho o que é mediar. Vendo e ouvindo o Goimar, a diva, explicando pra gente como é que acontece. E aí, para convidá-la para os agradecimentos e a gente se despedir, eu quero ler uma que tá, e você já até comentou sobre ela, que está no seu livro, que diz assim. Eu acho que é assim do que a gente disse. O verbo ler não suporta imperativo. A versão que partilha com alguns outros. O verbo amar. O verbo sonhar. Bem, é sempre possível tentar, é claro. Vamos lá. Me ame, sonhe, leia. Leia logo, que diabo, eu estou mandando você ler. Vá para o seu quarto e leia. Resultado? Nulo. Ele dormiu em cima do livro. Então, o Pennac, no livro como romance, ele fala que não adianta. Tem que fazer o que Goimar fez. Nos apaixonar, né? Compartilhar conosco a paixão pelo livro. E eu agradeço profundamente você ter topado estar aqui numa sexta-noite e conversar, e mostrar, e falar, e entrar nas minhas enroscadas quando eu jogo uma coisa que a gente uma provocação, adoro. Você tá muito Antônia Bujanra. Provocações. Juliana, eu que te agradeço. Muitíssimo obrigada. Eu posso pedir só mais uma coisa, porque daí acho que vai mais 1 minuto de live, pelo menos. Eu acho que você leu um trecho muito importante do Pennac, que eu cito no livro e tal, mas ou eu começo ou eu termino as coisas com poesia sempre. E infelizmente a gente conversou bastante hoje aqui, mas ficou um pouco... Não tocamos, não chegamos a falar de poesia. E no Estrelas São Pipocas e Outras Descobertas, viu, Cortez Editora? Eu falo da paixão... Eu falo da paixão pelo universo, pelos 4 elementos, pelo olhar da criança em relação ao mundo e à natureza, como é que ela vê a lua, como é que ela vê o sol, como é que ela vê o mar e a chuva e a neve. Aí a professora entra com a ciência, né? Eu entro com a poesia e com o lúdico. Então eu queria terminar lendo uma poesia que é a poesia da lua. Eu posso? Ela é muito curtinha e eu acho que vocês podem ser que gostem, né? Vamos lá. Diz assim... Lua, porque a gente tá de noite, né? Então, se fosse de dia a nossa live, eu ia ler sobre o sol. Mas eu vou ler sobre a lua, porque nós estamos aqui à noite. Lua é bola grande e branca, que às vezes fica amarela. Mas tem noite que ela murcha e vira um riso banguela. Nem tente procurar dente na boca da lua minguante, só vemos os lábios dela. Gosto quando está gordinha, bem cheia, muito amarela, igual a gema de ovo estrelado na panela. A lua ilumina a rua, o bairro e toda a cidade. Ela é a lamparina que o sol apaga mais tarde. Quem olha a lua suspira, sonha, sente saudade. Acho que a lua é madrinha de quem ama de verdade. Pronto. Um beijo. Querida, muito obrigada. Todo mundo aqui, não, acaba não. Essa poesia pura, quanta riqueza, do outro pouco, papapá. Concordo plenamente. E eu finalizo agradecendo a presença de todo mundo que está aqui há 2 horas. 2 horas, quase. Você com essa disponibilidade, carisma, esse amor para a leitura tão contagiante, vir aqui conversar comigo nessa noite um pouco friorenta. Sim. E que a gente possa se encontrar
né? Ai, tomara. Presencialmente, logo próximo, todas as jacaroas. Todas. Abraçar muito, nos encontrar no grupo de pesquisa, porque é sempre um prazer vê-la, ouvi-la e, de preferência, pessoalmente. Vamos que vamos. Muitíssimo obrigada. Um abraço a todo mundo aí. Um abraço. Maurício, né? Maurício, isso. Ela tá mandando um abraço. Maurício. Ele vai vir dar um tchau, porque ele, né, é uma pessoa parecida. Fala aí. Tchau, tchau, gente. Ele tá dizendo tchau, tchau, gente. Boa live, viu, Juliana? Parabéns pela condução, viu? A Goimar não cansa de falar de você, ficou toda empolgada aí. E é isso. Um beijo para todos, beijo para Laura, Marcelo, todo mundo que tá aí. Dona Maria, não sei se tá aí. Tá, minha mãe tá. A professora deve estar aí. Tá todo mundo. Beijo, gente. Minha mãe tá. Ju, muito obrigada. Obrigada pela participação especial aqui do Maurício também, tá? Um beijo em todos vocês. Boa noite. Vão olhar a lua se possível. Acho que tá minguante, mas tá linda, Banguela. Tá. Um beijo. Tchau, querida. Tchau. Vamos torcer para salvar. Vamos sim.